Diz assim, verso 1, Atos 1:1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Primeiro livro aqui, ele está falando do Evangelho de Lucas. Quem está falando aqui é Lucas, ao seu destinatário Teófilo. Então ele escreveu para Teófilo Lucas, e agora escreve o segundo tratado, que é o livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Agora vamos para o verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe, Atos 1:7, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade ou exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Deixa aberta em Atos, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, recorremos a Ti e a Sua graça essa noite. Ó meu Deus bondoso, glorioso, poderoso, se compadece da Tua igreja, se compadece desse mundo imergido em trevas, em perdição. Mundo esse que se encontra debaixo da Sua ira, e a menos que seja alcançado pelo Evangelho, está fadado à condenação, pelos séculos de séculos, no lago que arde como enxofre, o inferno. Tem misericórdia da Tua igreja, que é a agência missionária única, responsável por levar a eles salvação. Mas se ela não acordar do seu sono, da sua apatia, do seu mundanismo, do seu descaso, como iremos cumprir a tarefa da grande comissão? Por isso, Espírito Santo, aviva-nos, aquece o nosso coração, traz paixão pelas almas e persuasão, disposição, poder para pregar o Evangelho nos quatro cantos da terra. Que o Teu reino avance, Senhor. Que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui no que nós vamos falar. Você sabe que Jesus, antes de partir da terra para o céu, Ele veio, se encarnou, cumpre a sua obra, seu plano, morrendo e ressuscitando. Mas antes de subir ao céu, após ressuscitar, Ele fica um período de 40 dias aqui, ressuscitado. Antes de subir, Ele reúne os seus discípulos na Galileia. Cerca de 500 discípulos estão lá, e mais os 11 dos 12 que Ele escolheu. Judas já havia sido morto. E antes de subir, Ele dá a eles uma missão, Ele os comissiona. É a última ordem dele aqui na terra, enquanto está aqui. A última ordem, antes de subir, Ele os comissiona. Ele dá uma tarefa para eles, e é chamada a tarefa da grande comissão. Qual é essa tarefa? Que missão é essa que Ele dá a eles? Antes de subir aos céus, Ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos, Ele diz, portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, todos aqueles que são filhos de Deus,
todos os discípulos de Cristo, do primeiro século até nos dias de hoje, estão debaixo desse dever, dessa missão. É a tarefa da evangelização mundial, é a tarefa de pregar o evangelho para toda e qualquer criatura da terra. Se você está aqui, se você me ouve e é um cristão, você tem essa obrigação com você. Você foi comissionado por Jesus. Ele entregou uma missão à igreja, a mim e a você. É de evangelizar todas as criaturas, todos os seres humanos da terra. E se você é um cristão e não tem interesse por evangelismo e missões, você não aborda algum pecador, você está em desobediência. Se você está no seu local de trabalho, na escola, entre os seus parentes, vizinhos e amigos, e você não proclama o evangelho, não testemunha da sua fé, você está em flagrante desobediência ao Senhor. Nós temos essa tarefa. O mundo corre perigo. Enquanto eu vou falando aí, procura aí no Google aí, o número de infectados do coronavírus até o momento. E aí você me fala. O mundo corre perigo. E não é um perigo de uma nova peste bubônica, ou peste negra, tifo, ou flagelo do HIV, que já matou 40 milhões de pessoas, ou câncer, que mata mais ou menos 7 milhões de pessoas todos os anos. A Europa com a peste negra, foi ceifada a vida de 40 milhões de pessoas, só na Europa, com esses flagelos. Então são mortos aos milhares, aos montes, aos montões. Só que diferente disso, o mundo está debaixo de outra peste, de outra praga, muito mais mortífera que o vírus HIV, muito pior que a varíola, sarampo, rubéola, tifo, muito pior que ebola, muito pior que a peste negra, como já disse, gripe suína, aviária, zika vírus, esses flagelos que já mataram, não achou ainda não, Sam? E que já mataram, eu falei, número de contaminados em todo o mundo. 531 milhões de pessoas contaminadas em todo o mundo, com o vírus, coronavírus, que mata só o corpo. Agora tem um vírus, muito pior que esse, que mata além do corpo a alma, e envia para o inferno, é o pecado. E sabe quantos estão contaminados? 531 milhões. A Terra tem 8 bilhões de pessoas. Com corona, só 500 milhões. Com o pecado, cada um dos 8 bilhões estão com esse vírus, que muito mais que mandá-los para a sepultura, os enviarão para o inferno eterno. Essa é a situação do mundo. Essa é de fato a verdadeira pandemia. Todos os homens da face da terra, Paulo diz, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Não há um homem bom, nenhum só justo. Por Adão entrou o pecado, pelo pecado a morte, e todos morreram. Não devíamos estar muito mais preocupados com isso? E diferente do sistema de saúde, das UPAs, NUBs, hospitais das clínicas, só uma instituição detentora da vacina contra o pecado. Só uma instituição na face da terra que possui a vacina. É a igreja. Sou eu e você. Só que diferente
do coronavírus, ou de alguns tipos de cânceres e de pestes, e do vírus HIV, que ainda não possui cura, apesar do flagelo ter alcançado os 8 bilhões de pessoas, existe cura para ele. É o Evangelho da graça e da glória. E quem detém essa vacina, esse antídoto, essa cura? Você, está nas nossas mãos. O poder de ir até essas pessoas e aplicar a vacina a elas, para que sejam salvas, não de uma gripe, não de um derrame, não de morrerem, mas de irem para o inferno. Não seria cruel e bárbaro se diante de tantas mortes por HIV ou por Covid, alguém encontrasse a vacina, a cura, e a negasse, e deixasse que os corpos fossem amontoando, mortos, sem que entregasse a vacina? Não seria um ato de crueldade? Não seria uma barbárie? Pois muitos cristãos estão fazendo isso, vendo milhares morrendo sem Cristo, indo ao inferno, e tendo em mãos a vacina, o Evangelho, se calam. Se a sentença para um crime desse, de ter a vacina para o HIV, o câncer, o Covid, e retê-la, seria sem precedente na face da terra, seria um julgamento que seria feito, seria transmitido mundialmente, seria talvez um dos maiores crimes da humanidade, alguém ter a vacina de uma peste mundial e negá-la, e assistir milhares morrendo sem fazer nada, tendo em mãos a vacina. Quanto mais criminoso será aquele que tem o antídoto, que está para além do corpo, mas que poderia salvar almas do inferno, ficar de braços cruzados, esperando que multidões sejam condenadas eternamente, porque não tiveram tempo de pregar, afinal de contas estavam enfurnados com Netflix, empanturrando suas barrigas de comida fast food, perdendo seu tempo com relacionamentos estúpidos, em vez de gastar a juventude com o Evangelho, gastando o seu dinheiro com tanta porcaria, em vez de investir em missões, folhetos, bíblias, apoiar missionários. Deus vai nos cobrar. E você não precisa ficar aterrorizado com os 8 bilhões, não. O seu pai ímpio talvez continue ímpio, porque não foi evangelizado da maneira que devia. Sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seus pais. Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos você tem? Quantos você tem no Facebook? Quantos contatos você tem no WhatsApp? Você se gaba do seu número de seguidores? Pois eles se levantarão no dia do juízo, e o Senhor vai querer conta do sangue de cada um deles, que apesar de te seguirem, nunca ouviram o Evangelho da sua boca. Só fica vendo os seus vídeos engraçados, de kkk, essas coisas que não têm efeito na eternidade. Só fica vendo aquilo que você comeu anteontem, kkkk, onde você viajou, kkkk. Não é da sua conta, não é da conta dos outros onde você viajou, o que você comeu. Guarda a tua vida, deixa ela privada. Você deve colocar todo dia nas suas mídias, João 3,16, João 14,6, a cruz de Cristo, o Evangelho, trechos de mensagem, trechos de texto, fazer como Paulo, de tudo, com todos, para ver se salva alguns. Esse dia está chegando, gente. Vocês têm ideia do perigo que esse povo corre? Vocês lembram da tragédia de Brumadinho? Uma barragem rompeu e soterrou a cidade inteira de lama, engoliu e tragou. Há uma outra barragem que excede em tamanho e proporção a de Brumadinho 1 bilhão de vezes. É uma onda que vai emergir o planeta Terra inteiro. E diferença de água e barro é a onda da ira de Deus, que vai engolir esse mundo inteiro.
E só vai se safar desse rompimento de barragem aquele que estiver em Cristo. Você tem ideia disso? Imagina aquelas pessoas que estavam trabalhando, indo à escola, comprando pão, nem sonhavam que a água estava batendo, enchendo, e a barragem ruindo, estavam a segundos da morte, sem saber do perigo, de repente, bum! Pois nós estamos assim, com uma barragem imensa, fendendo, e logo ela vai ruir. Você já ouviu falar de Apocalipse capítulo 12, da mulher e do dragão? O dragão tem um plano: engolir o filho da mulher. A mulher é Israel, o filho é Jesus. Então, desde Gênesis 3, o dragão começa a perseguir a descendência da mulher. Aí vai Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares. O dragão vai passando por todo o Antigo Testamento. Aí a última atacada do dragão, a cruz. Ele perde, sofre uma derrota na cruz. Até esse momento, o dragão tinha acesso ao céu. Satanás, o diabo, o capeta. Porque um dia os filhos de Deus se comparecem diante de Deus, os anjos. Está lá em Jó. E a Bíblia diz que junto com os anjos, diante de Deus, veio também Satanás. Então Satanás trafegava no céu. Mas quando ele falha no seu plano de matar o filho da mulher, o dragão e Cristo, ele falha, ele é derrotado, ele leva um golpe na cabeça. Quando Cristo morre, o derrota. A Bíblia diz que é nesse momento que ele é expulso do céu. Foi expulso do céu o acusador dos nossos irmãos. Então o diabo foi expulso, ele não tem mais acesso ao céu, ele não pode ir ao céu. E onde o diabo está? No céu ele não está. Ah, pastor, é claro, o diabo está no inferno. Não, o diabo também não está no inferno, nem no céu, nem no inferno. Onde ele está? Após perder a derrota para o filho, um anjo do céu brada assim, ó: ai de ti, ó terra, pois o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Falhando na sua missão de derrotar o filho da mulher, só resta ao diabo fazer o quê? Perseguir a descendência da mulher. Quem é descendência? Nós. A igreja, esse mundo. Por isso ele fala: ai de ti, ó terra. Por que ele diz ai de ti? Ai é um oráculo de maldição. Eu não queria estar na pele de vocês, terra. Quem é a terra? Nós, essa sociedade. Porque o diabo foi lançado aqui. Ele desceu sobre vós, cheio de grande cólera. Onde o diabo está? Não está no céu, nem está no inferno. Ele está na terra. Ele está aqui. E por causa da derrota que ele sofreu, foi expulso do céu, ele desceu para cá cheio de grande fúria. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo para quê? Para ele ser condenado. Então, sabendo que ele será condenado, ele trabalhará com força e fúria inimagináveis. É isso que ele está fazendo. Sabe que o tempo dele está chegando, então ele vai trabalhar pesado, rápido. Para quê? Levar com ele o máximo de pessoas que ele puder para o inferno. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Satanás com a sua horda, com seu reino, com seu exército de demônios, lutando para ter posse dessas almas e levá-las para o inferno. E do outro lado, o exército de Cristo, a igreja, os missionários, evangelistas, pastores,
lutando em favor dessas almas, para salvá-las. Agora eu temo que nessa luta pelas almas, o reino das trevas esteja tendo vantagem por causa da preguiça, mundanismo, indolência, sono dos ditos cristãos. Eu sei, tem gente que está aqui, só veio para cá porque quer ser feliz. Está com um carocinho, quer que Deus tire o carocinho. Está solteiro, quer que Deus arruma uma esposinha, um maridinho. Quer alguma curazinha, uma casinha própriazinha, um sofazinho bonito. Quer pegar uma televisãozinha maiorzinha, quer pagar uma TV a cabo. Só quer isso. Enquanto os filhos do inferno não dormem, não comem, trabalham 24 horas para corromper, matar, destruir, assassinar, estuprar, ultrajar, corromper, não descansam, não dormem, não bebem, não comem, estão centrados em uma missão: promover o mal, o engano, saquear e enviar ao inferno. Como é que vamos competir com essa turma? E o crente quer ser feliz. Eu vou ter muito tempo para ser feliz. Na eternidade, lá o relógio não conta. Deixa eu sofrer aqui, 30, 40 aninhos, acabou, morreu, enterrou. No céu eu vou ter uma eternidade. Disseram isso para a Madre Teresa de Calcutá. Lembra da Madre Teresa? Uma freira católica. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Porque essa mulher trabalhava demais, já idosa, velha. E disseram para ela: Madre, o senhor precisa parar, o senhor precisa descansar. Aqui ela responde: terei muito tempo para descansar na eternidade. Que vergonha. Que vergonha. Coisa mais boa, chegar do serviço, abrir a geladeira e se entupir maionese, ketchup. Foi mais boa do mundo. Ficar 3 horas esparramado no sofá vendo televisão. Pegar o salário e ir lá para o shopping, magazine, gastar, torrar, ir para o cinema. E gasta, vive a vida inteira para isso. E o inferno engolindo almas todos os dias, sem que ninguém faça nada. Todos os dias, levando pais, filhos, netos, acidentes, suicídio, assassinato, homicídio. Meu Deus, são tantas. Sabe quantas pessoas morrem? Morrem mais ou menos, se eu não me engano, 120 mil pessoas por hora em todo o mundo. Isso dá 4,5 milhões por mês. 54 milhões de pessoas morrem por ano, todos os anos. Quantas dessas morreram com Cristo? Quantas foram salvas? O que eu fiz? Richard Baxter diz que todas as vezes que formos a um velório, devemos pensar assim: o corpo está aí, e a alma, onde está? O que eu fiz para salvá-la? As pessoas estão morrendo, gente. Nós estamos fazendo. Só a cidade de Franca, para você ter uma ideia, tem 342 mil habitantes, 160 bairros. Quem vai pregar para os 342 mil habitantes? 340 mil habitantes, quantos desses são salvos? 160 bairros. Quem vai se dispor para pregar? Quem vai levar o evangelho a elas? O texto que o Cunha abriu diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é isso que diz?
pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o texto diz: como porém invocarão aquele em quem não creram? Não dá para invocar se a pessoa não crê. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Não dá para crer, porque não ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Você viu? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que tomar vacina contra o pecado, será salvo do pecado, liberto do pecado, imune do pecado. Mas o texto prossegue: mas como tomarão a vacina? Como tomarão a vacina, ou seja, o evangelho, se eles não creram? Sem fé, não pode se tomar. E como vão ter fé se não ouviram? Porque a fé é produzida pelo ouvir. Mas como eles vão ouvir se alguém não pregar? É necessário pregar. E como pregarão se eles não saírem das suas casas? A vacina é o evangelho. O evangelho se recebe por fé. A fé é produzida pela pregação, pelo evangelho. O evangelho, ele acontece pela pregação. E a pregação alcança as pessoas que são enviadas, que se deslocam, que vão até eles. Esse texto que eu abri, Atos capítulo 1. Lucas escreveu o seu primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, para Teófilo. Agora escreve o seu segundo. Ele está relatando as coisas que Jesus começou a fazer, ensinar. E no versículo 6, Lucas relembra alguns fatos de Jesus antes de subir aos céus. E nesses relatos nós temos aqui um ensino importante sobre o Evangelho. Os discípulos fazem uma pergunta escatológica para Jesus no verso 6. Ele diz: é nesse tempo, verso 6, perguntaram: será este o tempo que restaures o reino a Israel? A pergunta é: quando é que vai ter a consumação dos séculos? Quando é que o fim vai se dar? Quando é que o Senhor volta? Essa é a nossa pergunta. E o Senhor vai dizer que em tempos escatológicos, qual deve ser a nossa maior obrigação? Qual deve ser sua maior obrigação, seu dever, diante do fim, da volta de Jesus? Ok? Era a pergunta deles. É agora que o fim vem? Jesus não responde. Isso, verso 7. Não vos concede conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Jesus está dizendo aqui? Ele diz: ó, Deus decretou esse tempo, o fim. Isso é prerrogativa do Pai. Segundo, que esse tempo, inequivocavelmente, vai chegar, pois Deus assim prometeu. Mas Jesus desconcertou os discípulos nessa hora. Ele está dizendo aqui, ó: não vos compete saber. Em tempos do fim, a grande preocupação da igreja não deve ser saber com precisão quando vai ser o fim, porque é isso que os discípulos queriam. Jesus então vai dizer, em tempos do fim, o que deve ser o dever da igreja. É o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, ele mudou de assunto, e direcionou os discípulos para aquilo que ele julgava mais importante. No tempo do fim, o mais importante não é saber do fim, não? O que é? Vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego é mártir. Vós sereis meus mártires.
Ok? Vocês receberão autoridade, graça e conhecimento. Vocês serão odiados, mas o que vocês devem fazer? Pregar o Evangelho. Então Jesus aqui, ó, ele mostra para nós qual é a função da igreja no tempo do fim. Saber exatamente quando ele vai voltar? Não. Pregar o Evangelho. É agora que você vai voltar? Ele diz, recebereis poder, ser mesmo as testemunhas. Ele responde assim a pergunta. Quanto mais o fim se aproxima, mais perigo o mundo corre. Por isso Jesus disse, ide. Por isso Satanás desceu cheio de grande cólera. O tempo está terminando. Você está entendendo? É agora que restaurar o reino em Israel, é agora que vai ser o fim. Ele diz, não compete saber vocês o fim. Em vez de procurar saber do fim, preocupe com outra coisa. O quê? Recebereis poder, ser minhas testemunhas. Preguem o Evangelho. Entretanto, por onde eu começo? Por onde eu começo? O verso 8 dá a resposta. Você vai ver aí. Recebereis poder ao descer sobre o Espírito Santo e ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por onde começar? Jesus fala, primeiro, comecem em Jerusalém, o evangelismo. Jerusalém, a cidade. Judeia, o estado. Samaria, a nação. Os confins da terra, o mundo. Jesus começa dizendo que devemos começar em casa. Onde você começa testemunhando? Onde você começa pregando o Evangelho? A Bíblia diz que, quando Jesus expulsa a legião de demônios, do endemoniado gadareno, a multidão, e manda ir para os porcos, o gadareno endemoniado, as pessoas passam e viram aquele que tinha legião, sentado, vestido em perfeito juízo. E ele correu para Jesus, tinha acabado de se converter. Mestre, mestre, te seguirei para onde quer que fores. O Senhor diz, não, vai e anuncia, vai para a tua casa e anuncia para os teus. Começa na tua casa. Começa com teu pai. Começa com a tua mãe. Começa com teu filho. Começa com teu marido. Começa com a tua esposa. É o seu ambiente de trabalho. São os empregados da sua firma. São os patrões para quem você trabalha. Começa em Jerusalém. O evangelismo é municipal, começa na sua cidade. Atos 2, 1, 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro pôs de pé, levantou sua voz e disse, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém. Pedro começou em Jerusalém, entre o seu povo, meu filho. O que aconteceu? Que esses funcionários ainda não ouviram o evangelho da sua boca, esse patrão não ouviu o evangelho da sua boca, essa esposa não ouviu, esse filho, esses vizinhos. Comecem com eles. Segundo, depois de Jerusalém, ele diz, ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém e agora na Judeia. O evangelismo também é estadual. Atos 7:8, e também Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava só em Jerusalém. Agora com a perseguição, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia, saíram de Jerusalém, município, cidade franca, foram agora para a Judeia, o estado. A perseguição levou os discípulos
a evangelizar além das fronteiras municipais. O que eu estou querendo dizer isso? Crente, quando viaja, se torna um missionário. Põe mochila, entrou no São Bento, Cometa, saiu de Franca para Patrocínio, Tirapuã, Batatais, São Carlos, viajou, tornou missionário, saiu da sua província, missionário. Crente não viaja, crente não faz turismo, crente faz missões. Onde ele está, ele prega. É isso, gente. O negócio é esse. Olha só o estado de São Paulo, dados do IBGE do ano 2016. A população do estado é de 41.263.000 habitantes, num total de 645 cidades. Quem irá evangelizar as 41 milhões de pessoas em todo o estado, nas 645 cidades? Quando você entra num shopping atendido por uma moça, aquela moça está condenada, está infectada com o vírus, precisa do evangelho. A pessoa que faz a segurança, o guarda da portaria, aquele que está vendendo o picolé, a casquinha no McDonald's, os andarilhos da rua, os guardas de trânsito, estão todos perdidos. O evangelho não é só municipal, estadual, mas o evangelho também é nacional, a evangelização. Jerusalém, comecem lá, depois vamos para a Judéia, agora Samaria. Agora o contexto geográfico é enorme. Em Atos 8, 1:8, e também Saulo consentiu-se na morte, e fez naquele dia grande perseguição contra os que estavam em Jerusalém, e todos foram dispersos para as terras da Judéia, e para Samaria. Samaria. A perseguição trouxe uma dispersão que os levava a sair da Judéia, indo para Samaria. É o Brasil. População do Brasil, 206 milhões de habitantes, 26 estados, 645 cidades. Segundo estatísticas de natalidade do IBGE, nasce no Brasil uma pessoa a cada 20 segundos. Ou seja, 3 pessoas a cada 1 minuto, 180 pessoas a cada 1 hora, e 4.320 pessoas por dia. Quem vai evangelizá-las? Quem vai levar a salvação para elas? Eu sei, você precisa ir para a pizzaria, precisa comprar o babadinho da mesa, da toalha da sua mesa. Eu sei, me desculpe, você está com um dilema, 3 semanas, escolhendo que cor que pinta aquele quadrado na parede da sua casa, e você está aflito, perdendo sono por causa disso. Me desculpe te incomodar com essas coisas, me desculpe. O evangelho, o evangelismo, é além de municipal, estadual, nacional, ele também é internacional, mundial. O apóstolo Paulo, em Atos 13, olha só, verso 2 a 5, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém. E servindo eles ao Senhor, jejuando, olha só, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre as mãos, os despediram. E assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Com essas palavras, apartai para mim Saulo e Barnabé, começa o grande movimento missionário. O evangelismo, quando sai do município, do estado, do país, ele desemboca não mais em evangelismo, agora ele é uma obra missionária. Esses são os primeiros missionários internacionais, Saulo e Barnabé. Por isso ele diz, até os confins da terra. Irmãos, preste atenção.
A população do planeta, informa a ONU, em 2021 chegou a 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Temos 8 bilhões de seres humanos no mundo. Escute o que eu vou falar aqui, para você ver a importância do que eu estou te falando. Escute, presta atenção. Agora eu vou dar dados da condição espiritual do planeta inteiro. Das 1.800 línguas faladas na África, a Bíblia foi traduzida apenas para 150 línguas. 1.600 línguas não possuem a Bíblia. 40 milhões de africanos nunca leram um versículo sequer da Bíblia. Das 40 nações mais pobres do mundo, 32 estão na África. Olha a condição do continente africano. Na Ásia, das 1.980 línguas faladas, nós só temos a Bíblia traduzida para cerca de 91 línguas. 1.869 idiomas onde não há Bíblia. Hoje a Bíblia ainda não foi traduzida nem para 1/3 das línguas faladas no mundo. A Europa hoje, que foi um continente cristão, hoje é considerado um continente pós-cristão. A Holanda, que foi berço da reforma, hoje é um lugar de prostituição, drogas liberadas e construções de mesquitas. Na Índia, para você ter uma ideia, existe hoje 360 milhões de deuses, há mais deuses na Índia que brasileiros no Brasil. A nação inteira está perdida. A Inglaterra hoje não é mais país de Martyn Lloyd-Jones, Joe Owen, Joe Stott. Hoje é o país do ateu Richard Dawkins. O que prevalece na Inglaterra é o ateísmo, é o islamismo. O Japão é a terceira maior economia do mundo, e nesse país temos uma das menores taxas de cristãos na face da terra. Na América Latina, onde está Peru, Bolívia, Equador, está Peru, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, ela está dominada pela idolatria, feitiçaria, cheia de paganismo, missas, procissões, e milhões estão entregues aos ídolos. As testemunhas de Jeová, que são uma seita abominável, contam hoje com a maior e mais sofisticada imprensa religiosa do mundo. É a religião que mais publica revistas, livros, jornais na face da terra. Olha a condição do mundo. Etnias, você sabe o que é etnias? Pequenos grupos, povos, vilarejos, pequenas famílias. Estima-se hoje que existam 11.227 etnias no mundo. Dessas 11.227 etnias no mundo, 6.000 têm menos que 2% de cristãos. Veja essas estatísticas aqui, que foram feitas nos últimos 60 anos. Elas dizem que o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo cresceu 167%, o budismo cresceu 145%, e o cristianismo cresceu só 47%. Os mormons, que são das seitas mais ricas e poderosas do mundo, nos últimos 6 anos cresceram 460%. Hoje, para você ter uma ideia, o alvo dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. Na Europa isso já tem acontecido. Um dos propósitos do islamismo é transformar a Europa num continente muçulmano islâmico. E lá na Europa, o islamismo já é religião predominante em 43 países. No Egito, para você ter uma ideia, temos a maior população muçulmana, islâmica do mundo. 94% dos egípcios são islâmicos. Na Arábia Saudita quase não existe igrejas nem cristãos.
Na Suécia e França, Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. Na Alemanha há mais de 2 milhões de muçulmanos. Nas Ilhas Britânicas tem mais de 1 milhão de muçulmanos e mais de 1.200 mesquitas e 5.000 escolas muçulmanas. O diabo está vencendo. O diabo está vencendo. Na antiga Iugoslávia foram construídas, depois da Segunda Guerra, 600 mesquitas. Nos Estados Unidos da América existem mais de 3 milhões de muçulmanos. Olha isso aqui, o islamismo investe mais dinheiro só na América do que a igreja inteira investe em missões no mundo inteiro. No Oriente, o islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Estudos dizem que em alguns anos o islamismo vai alcançar 1.750.000.000 de adeptos. Desde 1971 ela já passou o catolicismo como a maior religião do planeta. Brasil, hoje o que mais cresce são as seitas orientais. Seixnoe, Rosa Cruz, Hare Krishna, Santo Daime, Ciência Cristã Messiânica. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Filmes como Nosso Lar e a Vida de Chico Xavier atestam para isso. Existem milhares de terreiros de macumba, umbanda, quimbanda e 123 milhões de católicos. John Kennedy, quando foi assassinado em 22 de novembro de 1963, John Kennedy, quando foi assassinado em 22 de novembro de 1966, em 12 horas, metade do mundo ficou sabendo que ele morreu. Jesus já morreu há quase 2.000 anos, e metade do mundo ainda não ouviu falar dele. Sabe por quê? Instituto Moody afirma que 95% dos cristãos atuais nunca tiveram a experiência de trazer uma alma para Jesus. Você entendeu? 5% só da igreja teve a experiência de evangelizar alguém, trazê-lo para a igreja, enquanto 95% está contando as ovelhas pularem cerca. 95%. Nunca tiveram a experiência de trazer uma alma. Qual a última vez que você foi a um batismo e aquela alma batizada foi fruto do seu evangelismo? Quem ganhou ela, quem converteu ela foi o Senhor, isso é a obra dele. Mas o instrumento somos nós. Quantos foram salvos pela sua instrumentalidade? O Instituto diz que só 5% tiveram essa graça. Você está vendo que tem problemas maiores no mundo para tratar do que o seu sifão entupido? A sua aspirina que venceu? A tinta da tua casa que não está agradando a tua mulher? A sandália que está presa com grampo, queimada colada com ferro quente? Isso vai passar, gente. Paulo fala assim, olha só, sabe não, ficar imóvel aí, olha o que Paulo fala. Conjuro-te, ouve, só ouve, segundo Timóteo 4, para a turma da
contra a regra abrir. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te que prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão de ouvir a verdade, entregando-se à fábula. O que diz? Eu conjuro-te. É uma palavra para dizer, eu te imploro, Timóteo, que pregue, quer oportuno, quer não. Quer a ocasião seja apta, quer não seja. Ou seja, o tempo todo. Pregue, exorta, repreende, corrige. Pregue. Pregue. O que a igreja deve fazer? Aqui o segredo. Volta, vai comigo em Lucas 24. Lucas 24. O que você tem que pedir para ter êxito no que eu falei? Lucas 24. Lucas 24, verso 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, ou seja, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora volta para Atos, onde você abriu, Atos 1. Atos 1. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, depois de receber o poder, sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Qual era a ordem aqui? Qual é o ponto aqui? Os discípulos não poderiam cumprir a tarefa da grande comissão, sem antes receber o poder do Espírito Santo. Em Lucas, que você abriu, ele diz, fica em Jerusalém. Não tinha Jerusalém, Judéia, Samaria, confins do mundo. Em Lucas, Jesus, fica em Jerusalém. Não sai, não faz nada, fica aqui, trancado. Em Atos 1, ele diz assim, ó, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins. Mas tem um fato antes. Tanto está narrado em Lucas como em Atos. Esperem receber o poder do alto. Recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E após serem revestidos de poder, vão. Talvez o fracasso do evangelismo e missões esteja aqui. Por que nós não vamos? E quando vamos, por que não tem efeito? Falta esse revestimento de poder. Aí cumpre-se lá no 2, não é isso? Ele promete lá em Lucas, que você leu, promete em Atos 1, e no 2 eles estavam orando. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Atos dos Apóstolos, Atos, se você ler Atos, do 1 ao 28, é uma aberração o livro. O que esses homens fizeram, eles vieram igual retroescavadeiras, colheitadeiras, tragando tudo que tinha pela frente. Eles evangelizavam todos e
tudo, milagres, cura, gente convertida, até César, ao ponto de Paulo dizer: apelo para César, apelaste para César irá. Eles causam um estrondo, um rebuliço, por quê? Receberam o poder do Espírito Santo primeiro. A igreja precisa disso. A igreja precisa da unção, do poder, do fogo do Espírito Santo. Ele promete em Lucas, promete em Atos. Como que os discípulos esperam a promessa? Orando no cenáculo. Você não fica esperando cair do céu. A promessa de avivamento, ela é esperada com a igreja de joelhos. O fogo não vai descer na frente da televisão, o fogo não vai descer diante do pecado, o fogo, o avivamento não vai se iniciar na roda dos escarnecedores, é numa reunião de oração, quando os irmãos disputarem no tapa os assentos, é quando passar a semana jejuando e pedindo: me enche, me enche, me enche. É quando nós nos purificarmos dessa parafernália audiovisual, estarmos aptos só para Ele. Então virá. Então desceu. Ah, meu amigo, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Onde ele passava, só da sombra passar pelos enfermos, eles saltavam curados. O seu primeiro sermão, 3.000 almas se converteram num espetáculo jamais visto. Foi o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Mas você conhece a lei da física? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Alguém que está cheio de carnalidade, entretenimento, lascívia, ira, vingança, mundo vazio do Espírito, ou está cheio de um, ou está cheio de outro. Vamos nos esvaziar, meu irmão. Vamos nos esvaziar desse mundo, dessas coisas e de nós mesmos, e vamos nos encher. Ah, se tivéssemos meia dúzia de jovens ousados, que dissessem assim: o que fazer, para onde ir? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ou como está o Salmo 37, a quem tenho eu no céu além de ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Aquele que tiver fome, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como está em Salmo 83, abre a boca, eu te encherei. Quem dera fendesse os céus e descesse. Quando houver essa sede genuína, quando houver copiosas lágrimas caindo sobre o rosto dos cristãos, então os céus vão descer, e ao invés dessa barragem da ira inundar o céu, uma barragem da glória, do poder do Espírito Santo virá primeiro e alcançará multidões. Vamos fechar nossos olhos então, vamos começar a orar por isso.